Aleluia, glória a Deus. Vamos começar mais uma live para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E vamos aprender mais do Senhor, né? Então vamos esperar o pessoal ir chegando, né? Nosso querido Flávio Amorim, nossa querida irmã Regineide também conosco. Desculpa aí, pessoal. Aleluia. Vamos iniciar mais uma live para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. E eu espero que você, possa estar aí convidando pessoas para participar conosco, né? Que possam estar aprendendo juntamente conosco, né? Graça e paz, Flávio, tudo bem com você? A irmã Neide também, graça e paz para você. E nós vamos aprender mais um pouco, né, sobre a questão profética. Então vamos aguardar aí, vamos aguardando o pessoal chegando, né, vamos aguardar as pessoas entrarem. Se você quiser sair rapidamente para ir avisar os seus contatos, pode fazer isso, tá certo? E vamos aprender, gera a expectativa aí no teu coração, porque nós vamos aprender um pouquinho mais, né? Hoje a gente vai falar isso mesmo, Evilene. Vou chamar o povo, vai lá, em nome de Jesus. Simbora, em nome de Jesus. Mas o máximo de pessoas possível possam estar assistindo essa live, né? E aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. A gente vai estar falando um pouco hoje sobre a questão de Israel, né? O que está acontecendo lá em Israel, aquela guerra que está acontecendo lá entre árabes e judeus, né? Entre as facções do Hamas e a nação de Israel. Se tem a ver com o fim dos tempos, né? Se tem a ver com o fim dos tempos. Então a gente vai estar falando sobre isso, né? O pessoal está entrando aí, a Josi, nosso querido Josemar e Laísa, graça e paz, casal abençoado. Nosso querido Edjailson também acaba de entrar. A Brenda, fica na paz, Brenda de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá. Vamos aguardar o povo ir chegando aí para a gente poder estar propagando, né, essa palavra e abençoando vidas, né? Sabendo que a gente vai deixar essa live, ela não só vai ficar aqui, né? A gente vai gravar. Quando terminarmos, nós vamos deixar no IGVT, certo? E não só isso, nós também vamos estar colocando no YouTube, né? Nós vou estar pegando esse vídeo e vou estar colocando no YouTube também, tá certo? No meu canal lá. Se você ainda não é inscrito, se inscreve lá no meu canal do YouTube, Halley Freire, certo? E me segue aqui no Instagram. Nosso querido Alberes acaba de entrar. Graça e paz, Alberes, tudo bem? A nossa irmã Ruane também entrando agora. Risolene. O pessoal tá entrando aí. Aos pouquinhos o pessoal tá chegando. Em nome de Jesus. Já já a gente começa a live, né? Eu queria orar inicialmente, né? Vamos orar, vamos falar com o Senhor e vamos apresentar essa live, né? Eu não tenho dúvida de que será uma noite de crescimento espiritual. Então fecha teus olhos, curva tua cabeça e vamos orar. Pai amado, Pai justo, Pai querido, Deus vivo, todo-poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor. Te agradeço por mais essa live, onde sei que o Senhor será glorificado, né? Estamos prestes à vinda do Senhor. Muitas coisas têm acontecido no mundo, muitas coisas têm se levantado e a gente tem percebido que estamos realmente em tempos diferentes, tempos que aproximam a volta do Senhor. Hoje, Pai, nós vamos ver essa questão do que está acontecendo lá em Israel. Será que tem a ver com a vinda do Senhor, com as profecias bíblicas, ou não, é apenas mais um evento que está acontecendo? Eu peço que o Senhor possa estar me ajudando na transmissão dessa live. Peço que o Senhor esteja operando na vida de cada pessoa que vai estar me assistindo agora. E não só daqueles que vão estar me assistindo, mas também aqueles que vão agora na live, mas também aqueles que vão assistir depois pelo IGVT, depois pelo nosso canal no YouTube.
que mais pessoas sejam alcançadas e que eles possam também estar compartilhando essas informações, compartilhando essa live para que outras pessoas sejam alcançadas, querido Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo e vai fazer. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, toda exaltação pertencem única e exclusivamente a Ti, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então, pessoal, vocês que estão aqui comigo, né, a Fabiana Hermes entrando, né, nosso querido irmão José Jeremias, a nossa irmã Sângela, Pauliana, Eliane, Thaisa, conosco aqui também. Vocês assistiram a nossa primeira live, gente, a de sábado, né? Se você assistiu, confirma aí comigo se você assistiu a primeira live, onde nós falamos sobre aprender sobre o Apocalipse, né? Se você esteve na live passada, confirma aí nos comentários o que você achou, né? O que você achou dessa primeira live. Comenta aí, faz aí teus comentários aí. E vamos entender que a gente vai continuar crescendo, né? Hoje a gente vai tratar sobre essa questão de Israel, né? Do que está acontecendo em Israel. Olha, o irmão Alberis responde aqui que assistiu sim, a irmã Penha também, Ruane confirmando que assistiu, a Laísa, o Jeremias também assistiu. Glória a Deus, né? O Flávio disse que assistiu, botou um sim bem enfático, né? A Eliane, a Mila também confirmando que assistiu, a Lucitânia, a nossa querida irmã Evilene, né? Amém, glória a Deus. A irmã Brenda está dizendo que é a primeira vez que vai assistir. Amém, Brenda de Jesus, assiste conosco e se puder depois dá uma conferida, tanto ou aqui no IGVT ou lá no YouTube, no meu canal do YouTube, Raleigh Freire, né, que a gente começou ele sábado, né? No sábado terminei a live sentindo no coração, disse eu vou ativar um canal no YouTube e vou colocar lá. Então se vocês puderem assistir, quem não assistiu a primeira live, assiste, tá certo? E fica atento nessa, fica atento, atenta, porque nós estamos vivendo tempos realmente apocalípticos, né? Nós estamos vivendo tempos que realmente apontam para a vinda do Senhor. E como nós falamos na live passada, é importante que nós, a igreja, saibamos, né? A Adriana está dizendo que é a primeira vez, então seja bem-vinda, viu? Tanto Brenda como você, Adriana, bem-vindas aí, em nome de Jesus Cristo. A gente viu na live passada a importância de se aprender sobre as profecias bíblicas, né? A gente viu a importância de se crescer, de ter um conhecimento das profecias, de entender o propósito das profecias, né? Que ao estudar as profecias, pondo em prática a palavra, nós somos bem-aventurados, né? Nós vimos isso na live anterior. Por que somos bem-aventurados? Por quê? Porque nós ficamos cientes do que está acontecendo, né? Nós não somos pegos de surpresa. Segundo, porque gera em nós uma consciência maior de obediência, de santidade ao Senhor, né? E também dentro disso é bem interessante porque quando Jesus está falando sobre os eventos finais, a sua vinda, ele fala que ele faz uma parábola de dois servos. E esses servos, ele era fiel e esse, quando o Senhor veio, esse servo foi recompensado. E ele fala de um mau servo, onde esse mau servo, ele dizia, o meu Senhor tarde virá. Então ele diz, o meu Senhor vem tarde, tarde virá. Ele não tinha um entendimento correto das profecias e o texto bíblico fala que ele começou a andar em pecado. Ele começou a andar na prática do pecado. Então veja como é importante a consciência, né, do profético, do que está acontecendo no tempo do fim. E é com esse propósito que eu estou fazendo essas lives, né? Eu quero falar um pouco daquilo que Deus tem me confiado. Não só vou falar sobre profecias, tá bom? É bom que fique claro isso,
né? A gente vai estar falando sobre outros assuntos também importantes, mas a gente vai estar dando uma ênfase nesse assunto profético, visto a importância, né, do que está acontecendo, as coisas que têm acontecido e a importância de estarmos cientes do que está para acontecer, né? Então ficamos firmes porque a consciência das profecias nos faz saber o que está para vir, aumenta a nossa obediência a Deus e desperta em nós um desejo maior de evangelizar também, porque a gente vai vendo o que está para acontecer e a gente vai proporcionando, querendo que outras pessoas venham para Cristo. Quanto mais consciência a gente tem da brevidade dos últimos dias, mais a gente vai atrás das pessoas, mais a gente vai buscar os perdidos, amém? Então é isso que a gente precisa entender. Ok? Então nós vamos estar falando hoje sobre essa questão de Israel, né? Está sendo muito divulgado, né? Já faz, hoje é dia 18 de maio, né, de 2021, se não me engano faz 9 dias que está tendo guerra lá na terra de Israel, o povo judeu, né, em guerra contra os palestinos, e está tendo guerra, você tem visto, né? Se você acompanha mais se você tem Telegram, né, e se você tem alguns canais de notícias do Telegram, você pode estar mais informado a respeito do que está acontecendo, né, as guerras que estão acontecendo lá, os confrontos, na verdade, né, os palestinos lançando foguetes e Israel com a sua tecnologia chamada Domo de Ferro bloqueando esses foguetes e pessoas morrendo de ambos os lados, tanto do lado palestino como do lado israelita, pessoas inocentes também padecendo. E surge a dúvida, né? Será que o que está acontecendo em Israel tem a ver com as profecias ou é mais um evento como qualquer outro? É sobre isso que eu quero falar, né, nessa live. É muito comum falar que Israel, o povo de Israel qual o endereço no Telegram? Olha, veja, tem a irmã Fabiana pergunta aqui. Tem bons canais no Telegram que informam, né? É o Mundo da Geopolítica, é um canal muito bom que traz informações em tempo real sobre o que está acontecendo lá em Israel, né? Também o canal O Informante também traz muita informação. O canal também Casando o Verbo, são canais Fatos e Notícias. Então todos esses são canais no Telegram de notícias que eles trazem notícias estão trazendo um bom apanhado do que está acontecendo lá em Israel, tá certo? São canais que eu acompanho, certo? Aqui o Flávio está dizendo que o primo dele está nos assistindo lá de Fortaleza, no Ceará. Maravilha, seja bem-vindo, viu, querido? Em nome de Jesus. Então, é muito comum se falar que Israel é o relógio de Deus, né? Se fala muito isso. Não, Israel é o relógio de Deus, né? Se fala muito isso. E qual é o sentido? É no sentido de que, não, se você quer entender os tempos proféticos, Israel é o padrão. O povo de Israel, o que acontece na nação de Israel é um padrão. Isso é verdade, pastor? Sim, é verdade. E eu quero explicar por quê, tá certo? Nessa live de hoje eu quero trazer uma clareza acerca disso. Porque muitas vezes a gente só reproduz aquilo que a gente ouviu, mas a gente não entende muito bem, né? Então muito se fala, não, Israel é o relógio de Deus, Israel é o relógio profético. Mas por que Israel é o relógio profético? Ele é sim. É sim. E eu quero, mas por quê? Aí é onde eu quero explicar, né? Eu quero explicar nessa live sobre isso. Então, por que é que Israel é o relógio de Deus? Porque o que vai acontecer no tempo do fim tem tudo a ver com o povo de Israel. Ok? O povo de Israel tem tudo a ver com os eventos que vão se desdobrar nos tempos finais. E o que está acontecendo lá em Israel agora, sim, pode ser, né? Não podemos afirmar categoricamente, mas pode ser sim que leve para eventos profetizados, né? A Bíblia fala de uma guerra que haverá, e foi profetizado em Ezequiel capítulo 38 e capítulo 39, que é a guerra de Gog e Magog. Então essa guerra de Gog e Magog, ela
ela tem a ver com o povo de Israel e provavelmente o que está acontecendo pode desencaminhar para essa guerra, tá certo? O que está acontecendo lá por conta das nações que estão dando apoio, né? Por conta das nações que estão dando apoio aos árabes, possa ser que se encaminhe para a guerra de Gog e Magog. Pode ser que não também, mas o fato da nação de Israel existir já é um cumprimento profético. E eu quero falar um pouco sobre isso, né? Primeiramente, explicando o porquê da nação de Israel, né? Deus criou esse povo e está escrito em Gênesis capítulo 12. Vamos ver aqui comigo? Gênesis capítulo 12, versículos 1, né? 1, 2 e 3. A promessa que Deus faz a Abrão. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E te farei uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então o Senhor disse a Abrão que ele tinha que sair da terra dele, né, da parentela dele, e ir para uma terra que Deus iria mostrar, e ali ele iria formar uma grande nação, em uma terra específica, uma nação específica, e que nessa nação todas as nações da terra seriam abençoadas. Então Deus está ali projetando a questão, né, do surgimento do povo de Israel, tá certo? O surgimento do povo de Israel. Então ele está ali iniciando esse projeto. Por quê? Porque no início Deus criou Adão e Eva perfeitos, mas pelo pecado a humanidade se separou de Deus, se tornou maldita. Deus, desde o início, ele já revela o plano de salvação na pessoa de Jesus Cristo, já lá no Jardim do Éden. Só que para isso, né, Deus ele começa tratando com os povos de forma generalizada, só que as pessoas de forma generalizada não correspondem, né? Isso acontece depois que Adão e Eva pecam, a humanidade, né, seguinte, né, a humanidade que surgiu deles, quase completíssima, fora da vontade de Deus, só restando a família de Noé e Noé, o restante da humanidade em pecado, em afronta contra o Senhor. Deus enviou o dilúvio, eliminou aquelas pessoas, e da família de Noé a humanidade é repovoada, e Deus tenta, né, trabalhar com todos novamente, mas as pessoas novamente se revoltam contra Deus. Deus deixa claro para Noé e seus filhos, busquem, né, se espalhem, multipliquem-se, se espalhem por toda a terra. Eles pegam e dizem: não, vamos ficar em um determinado lugar, e ali nós vamos edificar uma torre que tocará nos céus. A gente sabe que não é literalmente a torre iria tocar nos céus, mas era um instrumento onde eles iriam invocar os espíritos malignos e iriam ter acesso a uma dimensão espiritual. E aí eles se levantam contra Deus. E aí é onde acontece a mistura dos idiomas, a mistura das línguas, né? E é onde por isso que tem tantos idiomas diferentes no mundo, por causa desse ato de desobediência. Então, como Deus tentou com toda a humanidade e não conseguiu, ele já sabia, Deus não é pego de surpresa, claro, mas Deus vai trabalhando conforme o homem vai dando espaço. Então, como o homem não deu espaço a Deus de forma geral, então Deus decide escolher um homem que ele via que era fiel, e dali surgir uma nação, uma nova nação, que tinha por qual finalidade? Ser a testemunha de Deus para os outros povos. Esse foi o propósito da nação de Israel surgir. Foi por isso que Deus estabeleceu a nação de Israel, tá certo? Então Deus estabeleceu a nação de Israel para tratar com eles e por meio deles impactar os outros povos. Só que essa nação de Israel começou com um homem
e uma mulher, Abraão e Sara. Então Abraão e Sara, mesmo sem ter condições nenhuma, probabilidade zero de gerarem filho, mas por eles terem crido na promessa do Senhor, eles conseguiram isso e eles geraram filho, né, o filho da promessa, Isaque. Esse Isaque cresceu, casou com Rebeca, gerou 2 filhos, né, gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú infiel a Deus, Jacó fiel a Deus, a bênção segue para Jacó. Jacó tem 12 filhos, esses 12 filhos geraram 12 famílias que foram se multiplicando até formarem 12 grandes grupos de pessoas, que é o que a Bíblia chama das 12 tribos, que formaram a nação de Israel. Então, os 12 filhos de Jacó, o qual Deus mudou o nome dele para Israel. Então, os 12 filhos de Israel formaram a nação de Israel. E essa nação, esse povo, né, na verdade 70 pessoas foram para o Egito por um tempo, porque a terra estava passando uma grande crise, e eles foram para o Egito, onde José, um dos filhos de Jacó, era o governador do Egito, e eles ficaram lá. Deveriam ficar só enquanto o período de escassez estava acontecendo, mas eles permanecem lá, e isso, a geração seguinte, os egípcios escravizam os israelitas, e mesmo escravos e sofrendo, eles se multiplicam, e é quando eles viram uma nação na terra do Egito, escravos. Deus levanta o Moisés, e Moisés liberta o povo de Israel. Vocês sabem muito bem disso, dessa história. E o povo de Israel sai do Egito, e Deus entrega para esse povo suas leis, e faz uma aliança com esse povo. E Deus diz qual era o propósito lá de Abraão de ter feito uma aliança específica e de ter prometido um povo específico, que foi um povo realmente sobrenatural, porque nem Abraão nem Sara podiam gerar Isaque, eles só conseguiram gerar pelo poder de Deus. Quando você vai para Isaque, você vê que Rebeca era estéril, então ele só conseguiu gerar Esaú e Jacó por causa de uma intervenção milagrosa de Deus, e de Jacó surgiu o povo de Israel. Então, um povo que surgiu por intervenção divina. Quando eles saem do Egito, quando eles chegam no Monte Sinai, que Deus está para entregar a lei para eles e fazer uma aliança com eles, o que acontece? Deus fala algo tremendo para eles. Em Êxodo capítulo 19, versículo 5. Diz assim, versículos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha palavra, ou seja, se dedicadamente vocês derem ouvidos à minha voz, à minha palavra, e praticarem a minha aliança, então, Deus falando para Israel, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então Deus fala para o povo de Israel por meio de Moisés que se eles fossem fiéis a Deus, se eles fossem fiéis ao Senhor, eles seriam um reino sacerdotal. Ou seja, eles iriam servir as outras nações. Eles iriam ser luz do mundo e sal da terra. E iriam alcançar as pessoas. Deus nunca criou Israel para unicamente salvar Israel. Não, o plano de Deus sempre foi a salvação para todos. Agora, Deus se utilizou de Israel, queria se utilizar de Israel para ser esse instrumento de Deus para abençoar os outros povos da terra. E por ser um povo que tinha aliança com Deus, Deus fez uma promessa para eles. Deus fez a promessa, né? Na verdade, Deus fez algumas promessas para eles. Deus prometeu que iria dar a eles um território, né, que é o que hoje nós conhecemos como a Palestina, né? Então, o que hoje nós conhecemos como Palestina,
né, é a terra de Canaã. Deus prometeu aquele território para eles, tá certo? Deus também, o que foi que Deus fez? Deus prometeu que um dia iria firmar uma aliança melhor com eles, por meio do Messias, onde eles iriam ter as leis no seu coração, né, o Espírito Santo dentro deles. E também Deus fez uma promessa, onde Deus prometeu que um rei, né, iria reinar sobre eles e sobre o restante do mundo. E que esse rei, o Messias, ele iria reinar sobre o mundo todo, mas tendo uma liderança sobre o povo de Israel. Ou seja, o Senhor Jesus iria manifestar o seu reino, e esse reino iria ocorrer sobre o mundo todo, mas com a liderança do povo de Israel. Então é isso. Isso foi o que Deus prometeu para eles, que se eles fossem fiéis, que se eles fossem obedientes ao Senhor, eles iriam ser testemunhas do Senhor para todos os povos. Só que infelizmente a gente vê que o povo de Israel, eles sempre penderam para a desobediência. Se você ler todo o Velho Testamento, você vai ver isso, que em alguns momentos os israelitas foram fiéis, mas na maior parte do tempo eles se levantam contra a palavra de Deus. O que Deus mais falou para eles, né, as maiores advertências: não adorem ídolos, que era que o povo fazia, adorava ídolos. Então eles cometiam terríveis pecados, e isso fazia com que, ao invés deles serem luz e referência para os povos, na verdade eles eram subjugados pelos povos. E aí por muitas vezes os povos vizinhos vinham e dominavam eles. Eles se arrependiam e aí Deus livrava eles da condenação. Quando eles novamente entravam no caminho de pecado, novamente eram subjugados. Tá entendendo? Então isso aconteceu por várias vezes. Israel ele era para ser a testemunha de Deus aos povos, ficando na sua terra e de lá sendo referencial para o resto do mundo. Mas pela sua desobediência, eles não eram referenciais. Eles davam mau exemplo, infelizmente. E aí vinha juízo sobre eles. Foi assim durante todo o Velho Testamento. É só você ler que você vai ver. Mas Deus tem uma aliança com esse povo. Deus tem um plano específico com eles. E Deus prometeu coisas que vão acontecer. Deus prometeu um rei sobre eles, um rei físico, o Messias, sobre eles. Deus prometeu uma nova aliança para eles, e Deus prometeu a posse da terra de Canaã para eles. Isso foi uma promessa feita, mas a desobediência deles não fez com que isso fosse cancelado, mas fez sim com que fosse adiado. E o plano de Deus foi sendo adiado, até chegar a um ponto que, né, pela desobediência do povo, o povo se torna escravo, e eles são expulsos da sua terra, né? Uma parte dos israelitas vão para a Síria, alguns séculos depois outra parte dos israelitas vão para a terra da Babilônia, e lá na Babilônia eles ficam cativos por 70 anos, mas depois de 70 anos o Senhor permite que eles voltem para a sua terra, mas agora não mais como líderes do seu próprio território, mas subjugados por outros povos. E aí eles ficam debaixo do domínio da Babilônia, depois debaixo do domínio dos persas e dos medos. Eles vão para a terra de Israel debaixo dessa autoridade, depois debaixo da autoridade dos gregos, depois debaixo da autoridade dos romanos. Aqueles que deveriam ser cabeça e não cauda, mas estavam submissos por causa da sua infidelidade. E eles voltam para a sua terra, passam algum tempo lá. É nesse tempo que Jesus Cristo vem, debaixo do Império Romano. Quando o Império Romano está dominando os judeus, é nessa época que Jesus vem. E quando Jesus vem, ele vem com um propósito. Ele vem salvar. Jesus veio salvar a todos. Esse foi o propósito principal do Senhor. Por isso que ele é chamado de o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo. Cordeiros eram animais que eram sacrificados na velha aliança para cobrir o pecado das pessoas. Jesus veio não para cobrir o pecado, mas para tirar o pecado. Ele, aleluia, ele veio com a finalidade de nos salvar, né? Trazer salvação a todos os homens. Isso foi profetizado em toda a Bíblia. Só que ele veio também para tratar com Israel, porque Israel tem uma aliança com Deus. Então, primeiramente, Jesus veio para o povo judeu. Se você for olhar bem, ler os evangelhos, você vai ver que o ministério de Jesus, ele se resumiu à região da Judéia. Ele tratou com os judeus, né? Ele foi com os judeus. Ele tratou com os judeus. Não que ele não iria salvar os gentios, mas primeiro Israel. Por que primeiro Israel? Porque Deus tinha dito que eles seriam reinos de sacerdotes, que eles iriam influenciar os povos. Mas o que é que acontece? Infelizmente, Israel rejeitou a Cristo. Infelizmente, Israel rejeitou a Cristo, né? E por Israel ter rejeitado a Cristo, e quando eu falo Israel ter rejeitado a Cristo, eu não estou falando que todos os judeus dos seus dias, dos dias que Jesus esteve na terra, que todos os judeus o negaram. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que a maior parte, e a maior parte dos líderes do povo de Israel, que representam a nação, e a maior parte das pessoas da nação rejeitaram o Messias. É o que diz em João capítulo 1, versículo 11. João capítulo 1, versículo 11. Vamos ver aqui. Tá dando para entender, pessoal? Vocês estão conseguindo entender direitinho? Qualquer dúvida, viu? Falem aí, em nome de Jesus Cristo, dentro do assunto, né? Eu evito estar olhando os comentários para não perder minha linha de raciocínio, né? Eu olho mais no começo, mas quando eu começo a ensinar, eu não fico muito focando nos comentários, porque senão eu perco o raciocínio. Mas tá dando para entender, né, gente? Comenta aí, faz o feedback aí, tá tudo certo, né? João, capítulo 1, versículo 11. Veja o que diz. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então, Jesus veio para o que era seu, né? Mas os seus não o receberam. Então, eles rejeitaram o Messias. Eles rejeitaram o rei. E já havia uma promessa lá antes de Jesus, né? Um pouco antes, no período que os judeus estavam na Babilônia. Um pouco não, né? Séculos antes. Quase 500 anos antes, quando os judeus estavam cativos na Babilônia, Deus revelou ao profeta Daniel que haveria um tempo para que o povo de Israel se arrependesse dos seus pecados, reconhecesse o Messias e o reino milenar, o reino de Cristo sobre a terra fosse estabelecido. O Senhor tinha estabelecido um tempo, né? A profecia das 70 semanas de Daniel, que numa outra live a gente explica melhor essa profecia. E o que é que acontece? Estava perto desses 7 anos, né, desses últimos 7 anos se findarem e do Senhor Jesus estabelecer o seu reino sobre a terra. Mas o que acontece? Israel rejeitou Jesus Cristo. O que foi que então, o que aconteceu foi decretado juízo sobre eles. Amém? É o que Jesus disse aqui em Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27. 23. Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 23, do versículo 37 ao 38. Depois do ministério de João Batista e Jesus, durante o seu ministério, né, já no final do ministério, por causa da rejeição dos israelitas, não de todos, digo mais uma vez, mas da liderança, da maior parte da liderança e da maior parte do povo, Jesus disse para Israel: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais:
bendito o que vem em nome do Senhor. Então, aqui Jesus ele está trazendo juízo sobre o povo de Israel porque eles rejeitaram. Assim como os antepassados vinham numa rejeição a Deus, ao verdadeiro Deus e adorando falsos ídolos, essa geração rejeitou o verdadeiro Deus, Jesus Cristo, por conta do seu sistema que eles tinham estabelecido, um sistema legalista, um sistema de tradições. Então, novamente, eles trocaram o verdadeiro Deus por um ídolo. Eles rejeitaram Jesus Cristo, só que agora não era um ídolo de verdade, no sentido de uma estátua, mas era o sistema de tradições que eles tinham estabelecido. Eles ficaram com esse sistema e rejeitaram o verdadeiro Deus, Jesus Cristo. Então, isso fez o quê? Com que o plano de Deus para Israel fosse adiado novamente. Porque Deus vai cumprir o seu plano. Porque ele prometeu para Abraão, Isaque e Jacó que a nação de Israel vai viver no seu território completamente. Vai estar debaixo de uma nova aliança onde eles vão ter o Espírito Santo dentro deles. E o Rei Jesus irá reinar sobre eles. Essa promessa vai se cumprir porque é uma promessa incondicional que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó. Só que a rejeição de Israel adiou isso. E os últimos 7 anos que faltavam se cumprir nos dias de Jesus foram jogados para o tempo do fim, tá certo? Os últimos 7 anos daquela contagem que o anjo Gabriel tinha dado ao profeta Daniel para que o reino milenar de Cristo se cumprisse, faltavam 7 anos, mas por causa da rejeição de Israel a Cristo, esses 7 anos foram jogados para o tempo do fim. Certo? Aí o que aconteceu? Deus parou, né? Como Israel não correspondeu durante muitos anos, Deus foi dando chance. Mas como eles não corresponderam, o que aconteceu? Deus criou um terceiro povo, né? Haviam todos os povos de forma geral, que são os gentios. Em Abraão passa a existir um outro povo, gentios, e aí em Abraão passam a existir os judeus, os israelitas. Mas com a rejeição dos israelitas a Cristo, que é só o somatório de todas as rejeições de Israel, desde a época de Moisés até Cristo, Deus agora estabelece um terceiro povo, que é a igreja. É o que diz aqui, olha, voltando, João 1,11. João 1,11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, a todos os que o receberam, ou seja, judeu e gentil. Aí agora surge um terceiro povo, que é a igreja, formada de judeu e gentil crente, no tempo que nós vivemos, que é o tempo da era da igreja, o tempo da dispensação da graça. Paulo fala desse terceiro povo. Vamos lá. Efésios capítulo 2, versículo 11 em diante. Portanto, lembrai-vos de que vós, ele está falando para pessoas que não eram judeus, né? Os efésios não eram judeus, mas tinham se convertido a Cristo. E ele diz, olha, portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, e chamados em circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, dos dois, judeus e gentios, um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então, Deus cria um terceiro povo, a igreja, formada de judeus e gentios que se convertem a Cristo. A própria palavra igreja, no original grego, é a palavra eclésia, que significa os chamados para fora. Se você for pegar literalmente o significado da palavra eclésia, você vai ver que significa os chamados para fora.
para fora de onde? Do povo judeu e do povo gentil, formando um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo, tá certo? Então, como Israel rejeitou a Cristo, Deus deixa de confiar a Israel a responsabilidade de ser sacerdócio real, de ser luz do mundo e sal da terra. E Deus confia isso à igreja, formada por judeu e gentio salvo no tempo da graça. Por isso que Pedro fala algo tremendo aqui, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Ele diz assim para a igreja: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Praticamente Pedro fala a mesma coisa que Deus falou para Israel em Êxodo 19. Que se Israel fosse fiel, eles seriam geração eleita, nação santa. Só que como eles não foram, o que aconteceu? A igreja se torna esse povo santo, essa nação santa, esse povo que é a luz do mundo e o sal da terra. A igreja recebe essa missão. E hoje a igreja tem essa responsabilidade, como o Maverick acabou de colocar aí no comentário. Somos embaixadores. Ou seja, somos representantes. De vez em quando eu consigo olhar aqui o comentário. De vez em quando a gente consegue dar uma brechada. Então, nós somos embaixadores. Ou seja, representantes. Tá certo? Nós somos representantes do reino de Deus aqui na terra. Ah, pastor, então agora Deus não tem mais nada com Israel. Israel já era e agora a igreja tomou o lugar deles. É assim? Não. Deus tem um plano para o povo de Israel. E Deus vai cumprir esse plano. Ele vai cumprir esse plano. Aí quando se fala que Israel é o relógio de Deus, é por quê? Porque o reino que o Senhor vai estabelecer na terra vai ser um reino físico para todos os povos, mas que vai ser um reino com um destaque para o povo israelita. É tanto que a capital do reino vai ser Jerusalém, lá no Oriente Médio. É tanto que Jesus é da linhagem de Davi. Então, é um reino judaico onde os gentios vão estar debaixo dessa liderança, certo? Então, faltavam 7 anos. Lembra lá que eu falei, eu só citei, né? No tempo de Jesus faltavam 7 anos para a promessa do reino milenar judaico mundial ser estabelecido. Mas como Israel rejeitou, eles foram cortados como nação temporariamente e esses 7 anos foram jogados para o futuro. E hoje nós vivemos em um período que é o tempo da igreja, o tempo da graça. Certo? Onde nós somos os sacerdotes, onde nós somos a nação eleita, o povo santo, tá certo? Nós somos o povo de Deus, né? Israel também, mas eles estão sob disciplina do Senhor. E é o que aconteceu. Aquela geração de Israel, Jesus tinha dito, né, que a casa deles ficaria deserta. Nós lemos o texto de Mateus 23, do 37, ele fala: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejos que te foram enviados, quantas vezes quis eu juntá-los como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das suas asas, mas você não quis. Aí ele diz: por causa disso a vossa casa ficará deserta. Ou seja, isso diz respeito ao povo de Israel sendo disperso para o meio das nações. E isso aconteceu. A história nos prova que isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo. 70 depois do nascimento de Cristo. Ou seja, aproximadamente 40 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. Os romanos vieram a Jerusalém e destruíram a cidade, mataram milhares de judeus e os expulsaram, né, por entre as nações do mundo. E desde o ano 70 até 1948, ou seja, até 73 anos atrás, o povo de Israel não era nação. Eram pessoas espalhadas por todas as partes do mundo, mas que mantiveram sua cultura, mas que mantiveram suas raízes e que se preservaram como povo durante quase 2000 anos, porque Deus tem algo com eles. Deus tem algo com eles, né? Então, por Deus ter algo com eles,
O Maverick diz aí que foi Nero. Não, na verdade não foi Nero, foi o imperador Tito, certo? Na época da destruição de Jerusalém, não era mais Nero o imperador não, Maverick, era Tito. E foi ele que orquestrou essa destruição de Israel, certo? Então, o que aconteceu? O povo de Israel foi disperso, né? Eles foram dispersos, mas eles mantiveram sua cultura, seus traços culturais, suas tradições. Isso tudo por quê? Porque Deus estava preservando eles, certo? Aí o que aconteceu? Eles sofreram duras perseguições durante esse tempo. Por quê? Porque estão debaixo do jugo, porque estão debaixo do domínio, né, da ira de Deus, né? Já estão parcialmente sofrendo a ira de Deus porque rejeitaram o Messias. E eles sofreram por muito tempo, né? Aí chega o período da Segunda Guerra Mundial, onde você sabe muito bem que o nazismo, liderado por Adolf Hitler, travou uma ferrenha perseguição aos judeus e matou milhões de judeus, né? A história fala que foram 6 milhões de judeus e naquela época foi 1/3 da população de Israel do mundo. O intuito de Hitler era eliminar os judeus, né? Que os judeus não... Deixa eu tomar uma aguinha aqui. O intuito era riscar Israel do mapa, certo? E houve uma grande matança, o que hoje é conhecido como Holocausto. E graças a Deus, né, que a Segunda Guerra acabou, a Alemanha nazista perdeu. E o que aconteceu? Houve uma mobilização mundial com respeito ao povo de Israel por conta dessa chacina, né, que aconteceu no período da Segunda Guerra. Aí em 1948, a ONU estabelece que Israel poderia voltar ao seu território e se tornaria uma nação. E isso aconteceu, né? Aconteceu no dia 14 de maio de 1948. Faz 73 anos que isso aconteceu. E essa ida de Israel à sua terra é algo muito significativo. Por quê? Porque quando você vai para as profecias do tempo do fim, você vai ver pelas profecias que, assim como na primeira vinda de Jesus, Israel foi ofertado o reino messiânico para eles, né? Provavelmente 3 anos e meio com João Batista e 3 anos e meio com Jesus, totalizando 7 anos. Como foi colocado, o irmão Jeremias colocou aí nos comentários lá mais acima, 7 anos de bênção. Só que agora eles vão sofrer 7 anos de juízo, onde novamente vai ser oferecido o reino para eles. Lembra os 7 anos que faltavam para que o reino milenar se cumprisse? Vai chegar esse tempo, né? Que é o que nós chamamos de tribulação, que é o que nós chamamos, né, comumente alguns chamam de grande tribulação, outros chamam de tribulação, que são os 7 anos proféticos finais antes do milênio. É justamente esses 7 anos que faltavam se cumprir nos dias da primeira vinda de Jesus, mas que como Israel rejeitou, foi jogado para o tempo do fim. Então, esse tempo vai chegar. Só que quando chegar esse tempo, Israel vai ter que existir como nação na sua terra. Então, até 1948, isso não podia, a tribulação não podia iniciar. Por que não podia iniciar? Porque Israel não estava na sua terra. Mas com o estabelecimento do Estado de Israel em 1948, isso foi um sinal importante. Então, por isso que Israel é o relógio de Deus. Por quê? Porque as profecias convergem em Israel. Ok? Israel vai voltar para sua terra. Eles voltaram. Glória a Deus. Israel vai ter o seu terceiro templo. O primeiro templo foi Salomão que construiu. Foi destruído por Nabucodonosor. 70 anos depois, quando o povo de Israel volta para sua terra, eles reconstroem o templo. É o segundo templo. Esse segundo templo foi destruído pelos romanos no ano 70. Mas a profecia nos fala que o terceiro templo será erguido. Então isso ainda não se cumpriu, mas Israel já está lá no seu território. E é interessante que as guerras elas estão tendo também conexão com aquele território ali, onde será o templo futuramente. Então por isso que eu estou dizendo que o que está acontecendo em Israel pode sim ser um sinal profético, certo? Então o que acontece com Israel a gente tem que ficar atento. Pode até não ser.
Pode até não ser, mas pode ser sim. Porque tudo que está acontecendo vai se encaminhar para um período onde Israel estará na sua terra, eles já estão. Israel será uma nação, eles já são. Israel terá um terceiro templo, ainda não tem. Porém, já existe, né? Já tá quase, eles já estão tudo pronto para construir. O que só impede a reconstrução do templo é o território que está ocupado pelos árabes lá. Tá entendendo? É o território que está ocupado pelos árabes lá. E a guerra está envolvendo também essa questão do território. Também. Por isso que pode ser algo relacionado ao tempo do fim. Porque o templo tem que voltar a existir. O templo tem que voltar a existir. Para que quando Israel, na sua terra, como nação e com o seu templo, eles sejam enganados pelo líder mundial, o anticristo. Jesus disse em João 5, se não me engano, 41. Eu venho em meu nome e vocês não me recebem. Mas se outro vier em seu... Eu venho em nome de meu pai, perdão. Eu venho em nome de meu pai e vocês não me recebem. Mas se outro vir em seu nome, vocês vão recebê-lo. Então, esse cenário está se encaminhando para um Israel iludido por um anticristo, né? E aí vai dar-se início aos 7 anos finais. Então, o tempo da igreja é o tempo de pausa do tratamento de Deus para Israel. Então, a igreja hoje é luz do mundo e sal da terra. Vai ter um momento que a igreja vai deixar de cumprir esse papel e voltará a ser Israel, que é nos 7 anos. Tá certo? É quando o Senhor vai levantar os 144 mil israelitas, lá em Apocalipse capítulo 7, que vão evangelizar, né? Que vão evangelizar os povos. Deus vai levantar 2 profetas, que são as 2 testemunhas lá de Apocalipse 11, que também vão evangelizar. Então, esses representantes de Israel vão ser luz do mundo e sal da terra. A igreja vai cumprir o seu papel e ela vai sair de cena. E aí vai entrar em cena esses indivíduos. Então, realmente, o que está acontecendo em Israel tem que ser observado. O que você ouvir de Israel, quando você ouvir o nome Israel nos jornais, preste mais atenção. Porque pode ser algo referente ao profético. O que está acontecendo ali vai se encaminhar para esse terceiro templo. Vai se encaminhar para um cenário onde Israel vai fazer uma aliança com esse anticristo. Então, fiquemos atentos, fiquemos focados. Fiquemos focados. Porque o que está acontecendo lá em Israel, essa guerra pode sim ir para a guerra de Gog e Magog, que vai ser um confronto onde nações vão se reunir para tentar destruir Israel, né? E essa tentativa vai ser frustrada pela intervenção do próprio Deus, né? Se Deus não intervir, eles iriam ser rasgados do mapa. Então, pode ser que essa guerra de Gog e Magog esteja para acontecer. Alguns estudiosos conectam a guerra de Gog e Magog com o Armagedon no final da tribulação. Eu não creio assim, eu não vejo por esse lado. Eu creio que a guerra de Gog e Magog é uma coisa, a guerra do Armagedon é outra. Creio que a guerra de Gog e Magog vai ser antes dos 7 anos finais proféticos se começarem, e a guerra do Armagedon vai ser no final dos 7 anos, que é quando Jesus vem com a igreja para destruir o anticristo e seus exércitos, resgatar Israel, que é quando quando fala aqui, né, em Mateus, eu quero ler de novo, Mateus capítulo 23, versículo 27, que é quando diz, né, capítulo 23, versículo 39. Porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Então, eles vão clamar por Jesus, né? Não todos os judeus, mas uma boa parte, né? No passado, na primeira vinda de Jesus para Israel, uma minoria dos judeus
creu, a maioria rejeitou. Nesse segundo momento vai ser o contrário. Uma minoria israelita vai rejeitar e uma maioria vai crer. E essa maioria que vai crer vai clamar. E é quando Jesus virá conosco e vai destruir o anticristo e vai cumprir as promessas que Deus fez para Abraão, Isaque e Jacó. Estabelecerá Israel na terra prometida completa, né? Israel habita lá no território que Deus prometeu, mas não em todo o território que Deus prometeu. Nunca na história eles habitaram em todo o território. Mas quando Jesus vir, eles entrarão e viverão nesse território para sempre, com o rei reinando sobre eles e com a nova aliança firmada para eles. Essa nova aliança que já foi firmada para a igreja antes. Deu para entender, pessoal? Deu para entender? Então, o que está acontecendo em Israel tem a ver com os eventos proféticos? Provavelmente sim. Vamos esperar acontecer. Há uma possibilidade grande de sim. Vamos esperar para ver. É correto dizer que Israel é o relógio profético, é o relógio de Deus? Sim. Por quê? Porque Deus tem um plano para eles e esse plano não foi quebrado. Qual é o plano que Deus tem para Israel? Originalmente, para que eles fossem luz para os outros povos do mundo. E, dentro disso, Deus prometeu a eles a posse da terra de Canaã, o rei reinando sobre eles da linhagem de Davi, que é Jesus Cristo, e a nova aliança firmada no espírito deles. Deus vai cumprir isso. Deus nunca cumpriu porque Israel, por conta da sua constante infidelidade. Faltavam 7 anos para que o reino fosse estabelecido, conforme a profecia de Daniel 9, as 70 semanas. Depois a gente vai fazer uma live explicando essas 70 semanas aqui, tá certo? Se Deus assim nos permitir. Então, esses 7 anos foram jogados para o tempo do fim. Abriu um buraco na história, se eu posso assim dizer, uma lacuna, que é o tempo da igreja. Deus cria um terceiro povo, a igreja. A igreja cumpre o seu propósito, ela termina o seu propósito, o Senhor a leva. E aí agora Deus volta a lidar com Israel. Deus está preservando o povo judeu. Deus está preservando eles, irmãos. Se você vê a história do povo de Israel, as guerras que eles já enfrentaram e as vitórias que eles conquistaram, agora essa guerra mesmo, se você for ver as notícias, você vai ver que os árabes eles atacam, né? Mas quando Israel ataca, eles vão nos comandantes, nos caras que estão chefiando as batalhas. Então eles têm uma vantagem na luta. Por que eles estão tendo essas vantagens nas lutas? Justamente porque Deus está intervindo. Mas não porque Deus está tratando com eles como no sentido de que eles são a luz do mundo. Não, Deus está preservando a vida deles. Para que quando acabar o tempo da igreja e Deus voltar a lidar com eles como nação, o povo esteja preservado. Onde eles vão sofrer o castigo de Deus, a punição divina durante os 7 anos, mas no final a maioria deles vão se converter e Jesus virá estabelecer o seu reino conosco, com a igreja, esse reino que vai durar 1000 anos. Tá bom, amados? Então, aí, o Maverick colocou, eles vão no líder do Hamas, ataca a casa dele. Justamente, os alvos são sempre mais precisos. É justamente porque Deus está intervindo lá. Amém? Então, pessoal, eu vou me programar para terminar a live. Mas se você quiser fazer alguma pergunta, eu vou até dar uma descida aqui para ver os comentários se teve alguma pergunta, né? Aqui o irmão Jeremias pergunta onde vai ter a guerra do Armagedon. Justamente, a guerra do Armagedon ela vai acontecer no final dos 7 anos e ela vai acontecer num território lá próximo de Jerusalém, um grande vale, que é conhecido como Vale de Megido ou Vale de Armagedon. É um grande vale onde vai acontecer esse confronto final, certo? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver os comentários. O conhecimento das dispensações é muito importante, né? O nosso irmão aqui coloca essa observação e é fato. O conhecimento das dispensações, ou seja, de como Deus tratou, é muito importante para a gente entender o contexto das profecias. O irmão Jeremias perguntou aqui, o templo vai ser construído na mesquita de Omar? Olha, alguns estudiosos dizem que o templo de Salomão era lá, naquele lugar. Já outros ensinam que não, que era um lugar próximo.
aí onde fica. Como são dois argumentos, a gente vai ter que ver como é que vai ser o desenrolar da carruagem. Se for realmente, se eles crerem, ficar definido que o local que era o templo de Salomão é ali na mesquita de Omar, porque não há uma concordância. Uns creem que é lá, outros creem que é lá, é próximo. Se chegar à conclusão que é lá mesmo, vai ter que acontecer alguma coisa para aquela mesquita sair de lá. Se confirmarem que é mais próximo, então o templo vai ser reconstruído próximo. A gente só vai ter como saber no decorrer da história, tá certo? Mas, provavelmente, se for lá, eu acredito que a guerra de Gog e Magog, como as nações, uma boa parte das nações listadas lá são nações muçulmanas, e como Deus vai intervir de forma extraordinária, eu acredito que isso vai levar, né, a fé islâmica perder um pouco da sua força. Mas isso é só uma opinião minha, tá certo? Eu não estou falando como doutrina. Vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer, ok? Né? Já está quase tudo preparado, meu irmão. O templo, tudo tá quase tudo pronto. Eles só estão esperando o local mesmo para poder, a liberação do local para poder ficar, né? A irmã Brenda colocou aqui: pastor, então sendo assim, podemos crer que tudo indica a teoria da igreja ser meso-tribulacionista? Não, porque justamente são 7 anos, veja, medite, são 7 anos do tratamento de Deus com Israel, certo? Deus tinha prometido a Daniel, né? Deus tinha mandado o anjo Gabriel falar com o profeta Daniel, dizendo que haveria um período de 490 anos para que o povo de Israel se convertesse, os seus pecados fossem perdoados e o Senhor estabelecesse o seu reino. O anjo marca o início dessa contagem, né? Que é quando o decreto para a reconstrução da cidade fosse permitido. A gente vê isso lá em Neemias capítulo 2. Então, dali começa a contagem dos 490 anos, para que o milênio fosse estabelecido. Nos dias que Jesus estava na terra, dentro da contagem ficava faltando 7 anos. Com a rejeição de Israel a Cristo, então os 7 anos eles foram jogados para o tempo do fim. E a igreja surge nesse intervalo. Então, os 7 anos dá a entender justamente que a igreja não estará aqui. Por quê? Porque os 7 anos vai ser novamente Deus lidando com Israel. Israel era a testemunha de Deus. Rejeitou Cristo, foi cortado dessa missão. Deus cria a igreja. Quando a igreja sair de cena, Israel volta a cumprir essa missão de testemunha de Cristo aos povos. Tá entendendo? Então, a gente vê que é importante entender a diferença entre Israel e igreja. São dois povos distintos, né? O irmão pergunta aqui: o novilho vermelho já está pronto e o sacerdócio da linhagem de Levi? Sim. Havia uma lei, né, no Velho Testamento que exigia que uma novilha vermelha fosse sacrificada para haver uma purificação específica lá segundo a lei. Essa novilha vermelha ela tinha sido extinta. Só que os israelitas já conseguiram geneticamente recolher DNA da ovelha e clonaram uma ovelha vermelha. Uma novilha vermelha, certo? E por testes de DNA, eles já conseguiram delinear dentre os judeus quem é da linhagem de Levi, né? Que a linhagem de Levi que é a linhagem sacerdotal. Os blocos do templo já existem, eles vão montar esses blocos, né, como se fosse um Lego gigante. Então já está quase tudo pronto, né? Estamos realmente próximos da vinda do Senhor. Amém, amados? Então, eu espero que vocês tenham sido aí abençoados, tá bom? Gostaram da live? Foram abençoados? Então divulga aí para outras pessoas, tá certo? Compartilha aí para os teus amigos, conhecidos, né? Essa live ela vai ficar gravada aqui no IGVT e também estarei colocando no meu canal do YouTube. Então se você ainda não é inscrito lá no meu canal do YouTube, Halley Freire, eu peço por favor que você se inscreva, né? O canal é novo, comecei sábado, né? Há poucos dias, mas eu peço que você se inscreva, por favor, e que você ative os sininhos de notificação, que você
curta os vídeos, né? Compartilhe, isso vai fazer com que mais pessoas sejam alcançadas. Como eu falei na live anterior, a gente precisa entender as profecias para a gente compreender o que está destinado para a gente e o que não está. E dentro disso, a visão do entendimento de Israel e igreja é fundamental, tá certo? É fundamental esse entendimento. Então, Deus tratou com Israel, parou esse tratamento, não que Deus está conservando eles, mas como luz do mundo, tá certo? E a igreja entra em cena, depois que a igreja sai de cena, Deus volta a lidar com Israel. Então tudo está se encaminhando para isso. Por isso, sim, respondendo a pergunta da live, o que está acontecendo em Israel tem a ver com o final dos tempos? Provavelmente sim. Há uma grande possibilidade que sim. Vamos continuar, né? Vamos continuar acompanhando não só Israel, mas as demais notícias. Esses canais que eu indiquei para você do Telegram. Se você não tem o Telegram, é muito importante você baixar no seu celular o Telegram. E lá tem alguns canais de notícias, como eu citei aqui, né? Fatos e Notícias, Mundo da Geopolítica, Casando o Verbo, O Informante. Então esses 4 canais são muito bons, eles trazem muita informação interessante, né, sobre as notícias atuais, e a gente precisa estar atento a isso, né? Como já diria um pregador, um estudioso das profecias bíblicas. Para você entender as profecias bíblicas, você precisa estar com a Bíblia numa mão e com o jornal na outra, ou as notícias, né, para ficar atento. Agora, claro, sempre baseando as notícias, né, na palavra do Senhor, tá certo? O Maverick fala aí de um canal do Instagram, The Clube Brasil, que eu não conheço, mas ele está indicando aí. Então, amém também, fiquem bem informados. Tá perguntando quando vai ter outra live. Pessoal, eu estou pensando em fazer no sábado, tá certo? Então, se Deus permitir, no próximo sábado a gente vai estar fazendo uma próxima live. Vocês vão estar junto comigo. Eu pretendo fazer à tarde, tá certo? Porque a gente tá tendo os nossos lives da igreja, né? E vão ser na parte da noite, então eu quero fazer num horário que não conflita. Então eu estou pensando em fazer no sábado à tarde, às 4 horas. Dependendo aí da resposta de vocês, aí a gente providencia, a gente vai se programar para fazer mais uma live aí. Fiquem atentos ao meu Instagram, né? Me siga lá no Instagram, aqui, né, no Instagram, raleifreire.oficial. E também, se você quiser me acompanhar no Facebook, faz a solicitação de amizade lá, Ralei Freire, que eu vou estar avisando lá, tá certo? Vou estar avisando tanto no Facebook como no Instagram, né? A próxima live, tudo indica que sábado a gente vai estar fazendo às 16 horas, às 4 horas da tarde, tá bom? Então, espero que vocês estejam conosco e também, ó, o pessoal está comentando aqui dizendo que é bom, que no sábado é bom, que tá fechado, então tá bem, tamo juntos. Então, vocês estão concordando aí, por mim, tá tranquilo. Vamos fazer sim. Se Deus permitir, sábado agora, às 16 horas. Eu ainda vou ver o tema, né? E vou estar divulgando no canal, no Facebook, no meu Facebook e no meu Instagram. Então, me segue lá nessas 2 plataformas que você vai ficar bem informado. Tá certo, pessoal? Deus abençoe aí. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Amo vocês, né? E vamos em frente, vamos crescer juntos, né? Estamos todos aprendendo, mas vamos compartilhar o pouco que Deus tem nos entregue. E não se esqueça, isso é para gerar em você e em mim uma consciência maior de santidade, de urgência na pregação da palavra, e para que a gente fique atento e saiba como se posicionar, né, na época que nós estamos vivendo, tá certo? Toda honra e toda glória para o Senhor Jesus Cristo. Beijo no coração. Tô vendo aí os comentários, o pessoal aí, né, dizendo que tá concordando com o horário. Então, se Deus permitir, né, se Jesus não voltar daqui para o próximo sábado, e se não tivermos nenhum imprevisto, próximo sábado, às 16 horas, mais uma live, tá bom? Beijo no coração. Tchau, tchau. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. E não esqueçam, Maranata, Jesus Cristo está voltando.